meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo. O tema da nossa mensagem hoje é a necessidade de foco. Diga comigo, a necessidade de foco. Diga para o seu vizinho, você tem a necessidade de ter um foco. Nós precisamos de visão. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Uma pessoa precisa de visão, uma família precisa de visão, uma igreja precisa de visão. E Deus tem nos dado uma visão, sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém, Deus tem nos dado uma visão, queremos chegar em algum lugar, mas nós precisamos também, além de visão, precisamos de foco. Nessa noite eu quero ministrar, com a graça de Deus, para nós, a respeito de foco. Vamos ficar todos de pé, vamos ler esse texto, em respeito à palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quem crê e recebe, diga amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, eu te peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para conhecer as coisas do Espírito. Pai, vem agora mudar a nossa mente, vem agora nos alinhar, nos sintonizar nas ondas do Espírito Santo, para que a gente possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Santo Espírito de Deus ministre a cada coração que entrou aqui nesse lugar. E nós declaramos que todo espírito contrário caia por terra agora. Toda distração, toda dispersão seja amarrada, manietada agora. E que a nossa atenção seja voltada para entender, para buscar o que o Senhor quer falar conosco, que o Espírito quer falar à igreja hoje. Em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Pode sentar. Meus irmãos, essas três epístolas, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, são chamadas as epístolas pastorais. Não exatamente porque elas têm muitos deveres pastorais, mas porque elas foram escritas a pessoas, Timóteo e Tito, que tinham muitas responsabilidades pastorais. O que é muito interessante, antes da gente prosseguir no texto, é que você entenda o contexto que Paulo escreveu essa epístola, 2 Timóteo. Muito provavelmente, todos os comentaristas concordam que essa foi provavelmente a última de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele que escreveu quase metade do Novo Testamento. E dado a proximidade da sua morte, ele estava naquilo que a gente poderia chamar hoje de corredor da morte, naquilo que foi a sua segunda prisão. Ele tinha expectativa de que iria morrer a qualquer momento, poderia ser executado, como de fato foi. Ele que estava preso em Roma, ele escreve essa última carta para seu filho,
Aliás, muitas vezes Paulo se refere a Timóteo como seu filho amado, seu verdadeiro filho. Na verdade, Timóteo era um dos discípulos de Paulo, talvez, quem sabe, o mais chegado, e a quem ele se refere muito mais vezes do que os demais. Paulo escreve para Timóteo, dando a ele as últimas instruções, e por causa dessa expectativa de uma execução iminente, Paulo dá a Timóteo, talvez, aquelas instruções mais importantes que alguém pode dar quando está perto de morrer. Alguém já disse que quando alguém está próximo, pressente que está próximo de morrer, ele ou essa pessoa pensa sobre a vida de uma forma diferente. Ele não pensa mais em muitas bobagens, ele pensa naquilo que é essencial. Eu sempre, quando me lembro dessa história do apóstolo Paulo, me lembro de um episódio que eu presenciei alguns anos atrás. Nós fomos orar por um irmão, um rapaz de aproximadamente 30 e poucos anos, 33, se eu não me engano. E ele tinha sido operado de um câncer e a situação dele era grave. E eu fui visitá-lo, ele estava em Recife. E ao chegar ali, entramos na casa onde ele estava, se recuperando de uma operação que havia sido feita. Ele tinha uma filhinha de 2 anos aproximadamente, e a gente estava ali na sala, aquela filhinha corria de um lado para o outro, totalmente indiferente ou não percebendo nada por causa da sua idade, da gravidade do que o pai passava. E antes de orar, eu perguntei para aquele rapaz, se você pudesse perguntar para Jesus agora, o que é que você pediria para Ele? Bom, nessa hora a gente não pede carro novo, viagens, casa boa, prestígio, ganhar na loteria. Nessa hora a gente não pede essas coisas, porque ele sabia que a morte era iminente. E ele disse assim para mim, olhou para sua filhinha, correndo de um lado para o outro, e disse, eu queria pedir a Jesus que Ele me desse tempo para eu ver minha filha crescer. Aquilo cortou meu coração, gente. Ele não pediu riqueza, ele não pediu nem para ser curado. Ele pediu, eu queria que o Senhor me desse tempo para levar minha filha na escola, para ver ela crescer. E de fato, quem vive essa experiência, pessoas que estão em hospitais e lidam com essa dinâmica da vida, dessa precocidade da vida, fala isso, que as pessoas quando estão próximas de morrer, elas têm uma noção muito clara daquilo que é essencial. E eu creio que é isso, irmãos. Eu queria chamar a sua atenção para o que Paulo está falando aqui nessa segunda carta a Timóteo. Ele tem esse coração. Ele está velho. Ele agora é o Paulo, não é mais o jovem que caminhava a pé quilômetros, horas e dias. Ele é Paulo, o velho. Ele é Paulo que já tem anos, décadas e décadas de ministério. Ele já plantou muitas igrejas. Ele já passou por muita coisa, ele já foi apedrejado, ele já naufragou várias vezes, já foi preso várias vezes, ele já foi escorraçado, ele já foi caluniado, ele já foi tudo. Mas esse homem, mesmo diante da expectativa da morte, do corredor da morte, esse homem demonstra uma serenidade que nós precisamos aprender com ele. Ele está sereno. Ele simplesmente começa falando com Timóteo, chamando ele de meu filho. E esse capítulo 2, ele estimula, como um pai que está prevendo a partida e dá aquelas últimas instruções para o seu filho. Ele começa dizendo no capítulo 1, ele diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você precisa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Irmão, você sabe o que é graça? Graça é algo que Jesus veio revelar. Os nossos irmãos do Antigo Testamento não conseguiram
entender, porque eles não tiveram essa revelação da graça. Eles tiveram até a revelação da misericórdia. O escritor de Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, elas são a causa de não sermos consumidos. Mas sabe, a graça vai muito mais além do que a misericórdia. Da justiça de Deus nós já fomos satisfeitos em Cristo, mas justiça, o que é justiça? Qual a diferença? Justiça é você receber aquilo que você merece pelo seu erro. Isso é justiça. Mas nós não estamos em busca só da justiça. Jesus já fez a justiça por mim e por você. Quem vai dizer amém? Mas a Bíblia fala também que Deus é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você deveria receber pelo seu erro. É você ser quitado, é você ser redimido, é você ser perdoado. Ok, você pecou, você errou, mas está cancelado o seu pecado, nós não vamos cobrar nada de você. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus é muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus é poderoso para ser e te dar e te revelar a graça dele, que significa que você vai herdar um reino, significa que você vai receber uma bênção que você não merece. Não, ninguém teve essa revelação ainda. Eu vou tentar de uma outra maneira. Todos nós merecemos o inferno. Todos nós merecemos receber a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A alma que pecar, essa morrerá. Mas a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade, para nos anunciar a graça redentora de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Irmãos, graça é você chegar diante de Deus, é como aquele moribundo, pecador, que chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não consigo nem levantar a minha voz, eu não consigo levantar nem o meu rosto, nem as minhas mãos para cima, eu só consigo dizer: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: aquele voltou para casa justificado, aquele recebeu. Por quê? Porque todas as vezes que você chegar diante de Deus pedindo, clamando, implorando e buscando, mesmo sem merecer, Jesus vai estender a mão para você. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Você não faz por onde, nem eu nem você fazemos por onde, mas é graça que Deus continua derramando, feito uma fonte que jorra do trono toda hora. Graça, 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 graça. O homem não quer, o homem peca, o homem dá as costas para Deus, o homem blasfema de Deus, o homem faz um monte de bobagem e a graça continua derramando, continua derramando, continua derramando. E todos aqueles que pegarem, que receberem, que tomarem nessa graça, vão ser abençoados pela graça. Paulo está dizendo para Timóteo: fortifica-te na graça. Mas a outra coisa que ele diz logo em seguida é: transmita aos outros o que você ouviu de mim. Paulo está falando de discipulado, irmãos. Nós cremos em discipulado nessa igreja e praticamos discipulado. O que é discipulado? É você ensinar, é você compartilhar, é você dividir sua vida, é você abençoar um ao outro, é você tomar a tocha do Evangelho e ir adiante. O que Paulo está dizendo é: olha, aquilo que você ouviu de mim e de outras testemunhas, passe para homens idôneos, fiéis, para que eles passem para outros. Irmãos, o Evangelho é uma corrida de revezamento. E a tocha do Evangelho é a tocha da vida. Nós só recebemos hoje a bênção do Evangelho. Você foi alcançado porque uma corrida começou 2000 anos atrás e ela chegou até nós. E nós precisamos passar isso para a próxima geração. Quem está empenhado em levar a tocha do Evangelho, levanta a mão bem alto e diga: eu faço parte dessa cadeia, eu faço parte dessa descendência, em nome de Jesus. Mas Paulo tem expectativas também.
Paulo começa a falar e ele usa 3 metáforas. Primeiro ele usa a metáfora de um militar. Ele espera de Timóteo que ele tenha a devoção de um militar. Diga comigo, devoção de um militar. E Jesus fala sobre isso quando ele fala de renúncia. O soldado é aquele que renuncia. Paulo diz aqui, participa dos meus sofrimentos, versículo 3, como um bom soldado de Cristo. Porque o soldado não se envolve em negócio dessa vida, pois o seu objetivo é satisfazer, é agradar aquele que o contratou, que o arregimentou, aquele que o salvou, aquele que lhe deu vida. Mas, e quando Paulo escreve isso aqui, ele tem uma ideia sobre isso. Ele tem um reflexo, ele tem ele está olhando para alguma coisa, ele está olhando para o soldado romano. Ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 67, mais ou menos, da nossa era. E diz os historiadores que os soldados romanos tinham uma devoção tão grande ao imperador. Eles tinham não só uma excelente, tremenda máquina de guerra, que foi capaz de manter o Império Romano no ápice, dominando o mundo por quase 500 anos. Mas eles criavam, eles geravam uns nos outros soldados essa dinâmica da devoção. Diz alguns historiadores que, não sei se todos os soldados, mas muitos deles tinham tatuado nos seus braços. De um lado de um braço tinha o nome do imperador. E no outro braço tinha tatuado o nome do seu comandante. E a saudação, uma das saudações que eles faziam, quando o exército era destacado para fazer uma conquista, quando um general daqueles era convocado pelo imperador para fazer uma expansão territorial, e eles se apresentavam em Roma, e com uma espécie de a bênção que o imperador dava para enviar aqueles guerreiros e aqueles soldados, eles se levantavam e levantavam as mãos para César, o imperador, e dizia: César, nós que vamos morrer te saúdam. Aqueles homens já tinham certeza que se eles não voltassem, eles estavam fazendo aquilo estavam empenhados naquilo para o qual eles foram criados. A pergunta é, meu irmão, minha irmã, você tem a devoção de um soldado romano? Ou você negocia? Ou tudo é motivo para você negociar com Deus e fazer outra coisa? Quantas pessoas estão negociando agora mesmo, hoje, agora nessa hora? Estão em alguma festa, alguma quadrilha por aí, deveriam estar num culto, celebração, não estão negociando. Ah, meu irmão, vamos lá no Tadel. Não, Tadel é muito, muito complicado, não dá não, é muita coisa. Jesus disse claramente, irmãos, eu gostaria muito de dizer diferente, de dizer que Jesus é fofinho, gostoso, e Ele é. Mas se você não está pronto para entregar a sua vida, você não vai chegar no céu. Você pode até ganhar muito dinheiro nessa terra, você pode ter muito prestígio nessa terra, mas você só vai ter prestígio no céu se você superar o que um soldado romano fazia e dizer para Jesus: Jesus, eu que já morri, te saúdo e quero te agradar pelo resto da minha vida. São homens como aqueles 3 valentes de Davi. Davi estava cercado pelos filisteus e ele suspira. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15, ele diz: quem me dera beber da água do poço que está junto de Belém. 3 valentes ouviram aquela história. Irmãos, quem está comprometido, quem está comprometido com Jesus, quem está comprometido com o reino, quem está comprometido com algo que vai durar para sempre, não fica pensando, não tem mais sua vida como preciosa. Aqueles homens sumiram.
Entraram e esse poço estava rodeado dentro do arraial dos filisteus, dos inimigos. E eles entraram lá, escondidos, com o risco da sua própria morte. Tomaram daquela água do poço e trouxeram para Davi. Era seu comandante. Davi era seu comandante naquela hora. O que você está fazendo com o seu comandante aqui na terra? Você fala bem dele ou você fala mal dele? Você se arrisca por ele ou você quer que ele se arrisque por você todo o tempo? Eles chegaram e disseram: está aqui, meu comandante, olha a água que você sonhou, você quis, está aqui água fria, gostosa. Davi, que era um homem de Deus, pegou a água e disse: como eu vou beber essa água? Eu não posso fazer isso. Derramou, ofereceu como libação. E disse: como eu posso beber o sangue desses homens que entraram naquele lugar com risco das suas próprias vidas? Ele derramou aquilo lá. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa ter a devoção de um militar. Você precisa ter a devoção desse soldado romano, que não mais tem a sua vida como preciosa. Ele sabe que pode não voltar. Mas se ele não voltar, ele sabe que vai cair em campo inimigo, mas vai cair fazendo a vontade do seu imperador. Como que homens podem ter essa devoção para construir um reino que já acabou? Um reino que se extinguiu? Um reino corruptível? Como seremos julgados diante de Deus se nós não temos coragem de sobrepujar esses soldados? Mas ele vai mais além. Ele diz: espera que Timóteo tenha a disciplina de um atleta. Ele diz no versículo 5: igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Tanto o soldado quanto o atleta está sujeito ao rigor de uma disciplina. O sucesso de um atleta, já disse alguns treinadores a respeito disso, eles dizem: o sucesso de um atleta é 90% transpiração e 10% é talento. Não é tanto o talento que conta. O que conta é sua determinação. O que conta é seu compromisso de treinar e treinar e treinar, em se dominar, em ter domínio próprio, não se distrair, não sai da dieta, não sai do programa de treinamento. Renuncia à festança daquela noite, naquela noitada, porque no outro dia, de 5 horas da manhã, tem que estar dentro da piscina para treinar. Mas aqui, nesse lugar, todas as manhãs tem 3, 4 pessoas nadando nessa piscina e cavando um poço aqui. Mas eu tenho profetizado, e vou dizer para você hoje, irmão Pedro, que está aqui toda manhã, ele sabe, esse culto, esse encontro de cavar poço, às 5 horas da manhã, ainda vai ser o culto mais frequentado dessa igreja. Porque Deus nos chamou para coisa grande. Deus nos chamou para conquistar essa terra. E nós não vamos conquistar essa terra dormindo até a hora que a gente quer. Nós vamos levantar cedo e vamos cavar esse poço. A disciplina de um atleta. Como é que anda seu tempo a sós com Deus, querido? Eu só quero uma coisa para você. Que você tenha tanto tempo a sós com Deus, quanto você tem com o seu Facebook. Tanto tempo você vai gastar com Deus, quanto você gasta nas redes sociais. Bisbilhotando a vida dos outros. Curtindo, curtindo, curtindo e sendo curtido. Quem tem a disciplina do atleta, vai perguntar para Deus: o que é que queima no coração do meu Deus hoje? Não é qual foi a última foto postada no Facebook. Esse negócio vai se acabar um dia. Pare de ser iludido com essas coisas. Gaste tempo pesquisando. Vai rolando a barra lá, como é que chama? A barra da rolagem. Como é que chama? Vai rolando a página das Escrituras e vai cavando. O Espírito Santo me mostra a realidade do que eu estou vivendo hoje. O que conta, irmãos, é aquilo que está na oração sacerdotal de Jesus,
quando ele revela, não as coisas que ele haveria de fazer. Ele não está preocupado com as conquistas dos seus discípulos. Ele ora. João capítulo 17. Aquela oração revela o coração de Deus e o coração do Filho. Ele revela a intimidade do Filho com o Pai. Ele fala de amor, fala de unidade, e diz: o mundo vai crer, quando eles se amarem uns aos outros, o mundo vai crer que tu me enviaste. Crescimento e multiplicação dos discípulos é uma consequência da sua devoção e da sua disciplina. Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. E por último, versículo 6, o apóstolo tem uma expectativa com seu filho Timóteo. Ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele está falando da perseverança do agricultor. Você é capaz de perseverar? Preparar a terra, plantar, cuidar, investir, esperar as chuvas, limpar das ervas daninhas, esperar o tempo. Mas sabe de uma coisa? Se a semente é boa, a terra é boa, e você cuida da planta, pode ter certeza que a colheita vai dar certo. Pode ter certeza que vai colher. Pode ser que você não veja, que está escondido debaixo da terra, mas vai acontecer. O agricultor tem uma coisa que nós precisamos ter: foco. Ele está olhando para a colheita. Assim como o militar tem como foco a vitória, o triunfo. O apóstolo Paulo usa várias vezes essa figura. Ele chama esse triunfo. O triunfo de Cristo é semelhante àquele general que saiu com aquela tropa, conquistou o que eles deveriam conquistar, e eles voltam agora para Roma. E havia em Roma uma avenida muito larga, onde cabia milhares e milhares e milhares de soldados. E eles voltavam para Roma agora com despojos, com prisioneiros e com troféus na mão. E eles passavam debaixo de um arco, chamado Arco do Triunfo. E só quem podia passar debaixo desse Arco do Triunfo eram generais que voltavam vitoriosos, com esses soldados que saíram dali dizendo para César: César, nós que vamos morrer te saudamos. E agora eles voltavam cheios de alegria. O que a Bíblia fala a respeito do agricultor é que, Salmo 126, aqueles que saem chorando e semeando, e saem chorando enquanto semeiam, eles voltarão com júbilo, trazendo a sua colheita. Você e eu somos chamados a semear e a colher. Nós somos chamados a concentrar, a ir atrás, a levar a palavra, a levar a tocha do Evangelho, a pregar o Evangelho. Você pode fazer algo, você pode tomar esse cartão e pode profetizar que essas vidas serão alcançadas. Você vai conquistar essas vidas. Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu que já morri, eu quero profetizar sobre essas vidas, que o Senhor vai me dar 3 somente não. Deus vai me dar 30, Deus vai me dar 300, Deus vai me dar essa cidade, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer. O apóstolo deixa claro, querido, se você ler o restante do texto, todo o capítulo 2 e também até o capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo deixa claro que, embora a salvação seja um presente gratuito da parte de Deus, ela também tem as suas exigências. Saiba que você terá oposição. Nós somos chamados para avançar, mas todo avanço tem resistência. Mas saiba de uma coisa: a vitória já foi garantida. Qual é o seu foco? Você está indo para onde? Quais são os seus alvos? Se você escrevesse agora seus alvos, para onde você está indo?
Você garante que o seu comandante se agradaria dos seus alvos? Ou eles são apenas carnais e mundanos, ou humanos simplesmente? O Senhor tem uma expectativa em nós. Qual é a expectativa dele? Que a gente cada dia se fortifique nessa graça. Graça salvadora que não merecemos. A expectativa dele é que você e eu nos empenhemos em ser transmissores da verdade. Somos aqueles que estão passando o bastão. Recebemos o bastão de alguém e vamos passar para alguém. A tocha do Evangelho precisa ser levada adiante. Ele espera que você tenha a devoção de um militar. Ele espera que você tenha a disciplina de um atleta. E espera que você tenha a perseverança de um agricultor. Mas eu acrescentaria mais uma coisa. Ele espera também que você tenha a recompensa do agricultor. O agricultor deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos. Sabe o que Jesus disse? Não há ninguém que tenha se submetido à disciplina do reino de Deus e tenha por causa disso perdido bens, pessoas, amigos, propriedades, que já não receba 100 vezes mais. Agora e no porvir a vida eterna. O investimento nas coisas de Deus sempre é assim. Aquela semente caiu em boa terra, uma parte multiplicou a 30, 60 e outra parte a 100. É assim que as coisas no reino de Deus funcionam. Quando você semeia tão pouco, mas a minha vida é só uma vida. Eu tenho tão pouco para oferecer. Ofereça, deposite aos pés do Senhor, semeie sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer com ela. Vamos orar, abaixe sua cabeça.